Salve Maria, caros alunos do nosso curso EAD sobre Nossa Senhora. Eu vou dar a aula sobre o Tratado da Verdadeira Devoção, né? E as devoções marianas. Eu considero esse tema, de certa forma, mais como eu tinha falado até no outro vídeo de divulgação, que esse tema é mais importante, em certo sentido, do que as aulas do curso de EAD de Apologética, porque lá a gente aprende, convence a inteligência da importância para compreender as coisas e, eventualmente, né, aderir à fé e tal. Aqui também exige uma compreensão, mas é um passo além, porque eu vou falar sobre algo que é fundamental, essencial, justo para a salvação das nossas almas e para ajudar os outros, que é a importância de Nossa Senhora para a salvação. Isso é uma coisa que hoje em dia, por causa de muita ignorância que se tem por aí, né, as pessoas, talvez a gente mesmo não dê a profundidade necessária para isso. Então, eu acho que é uma aula muito interessante e muito importante. E o esquema da aula é o seguinte: eu vou falar sobre o Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria Grignon de Montfort, que é esse livrinho aqui. Esse livro tem PDF, inclusive, de graça, se quiser baixar na internet. É um livro que você lê, mas por isso que a aula acho que é importante. Na aula eu vou dar uma explicação que vai dar a estrutura principal das ideias do livro, que talvez lendo o livro não fique tão claro. Eu vou dar o eixo das ideias, rápida, não vai ser uma aula muito longa, mas depois exige que vocês leiam realmente o tratado e se aprofundem, leiam outras obras sobre Nossa Senhora, que é justamente, eu quero incentivar vocês a isso, a compreender essa importância e a colocar em prática, né? A aula vai ter o seguinte esquema: vai ser essa introdução que eu estou dando, depois eu vou falar sobre o tratado próprio, vai ter uma outra pequena introdução, o tratado sobre a verdadeira devoção, né? E depois as devoções a Nossa Senhora. E as devoções a Nossa Senhora, né, eu vou falar sobre o Rosário, Escapulário, a Medalha Milagrosa e a devoção dos primeiros sábados, que também tem muita coisa para esclarecer, tem muita coisa mal compreendida. Então, aqui nesta aula propriamente, né, nessa parte do tratado, eu vou falar sobre os princípios. Então, eu quero que vocês guardem bem essa estrutura. Tem dois princípios fundamentais que São Luís dá. Desses dois princípios, ele tira duas consequências, e isso que precisa ficar bem entendido. Depois vamos ouvir algumas verdades que ele vai falar, para a gente, aí sim, estabelecer melhor o que é, o que não é a devoção. E depois ele vai falar outra coisa que também é muito importante para mostrar, inclusive, como isso é mal compreendido e mal praticado, especialmente no mundo de hoje, né? São sinais da verdadeira e da falsa devoção. Porque tem muita falsa devoção, gente que acha que está tendo devoção a Nossa Senhora, mas não está. E as práticas, né? Práticas, então, vão partir depois para o lado de realmente o que eu devo fazer, baseado nisso que eu compreendi e que eu me convenci, o que eu devo fazer para praticar essa devoção, né? Vamos rezar uma Ave Maria para começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Luís Maria Grignon de Montfort, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, com uma pequena introdução, esse São Luís escreveu esse livro, né, esse tratado em 1712. Ele mesmo previu no próprio tratado que isso causaria uma tal fúria do demônio que o livro ficaria escondido por um longo tempo. E ele mesmo, São Luís, seria perseguido por causa disso. Então, o livro ficou realmente escondido por 130 anos, foi ser achado depois lá numa casa, e aí começou a ser publicado, né? E aí, quando ele foi publicado, foi começou uma difusão enorme. Muitos santos se basearam nesse livro, nessa devoção. Não é o livro, né? É entender o que o livro diz e praticar a devoção verdadeira e a mais profunda, a devoção mais perfeita a Nossa Senhora, que é isso que ele propõe em São Luís. Essa é a verdade das devoções, pode ter outras devoções, mas essa é a mais perfeita. Então, o Padre Pio, o Santo Padre Pio, Santa Teresinha, São João Bosco, São Domingos Sávio, uma lista enorme de santos que ficaram santos justamente por causa da devoção, dessa devoção aqui, que na verdade, a chamada sagrada, a escravidão à Nossa Senhora, que é isso que ele propõe, a gente fazer uma consagração de escravidão à Nossa Senhora, como eu vou explicar um pouco melhor, né?
São Luís ele pregou na Vendéia, né, na época da Revolução Francesa. E uma prova de que essa devoção funciona é que ali a resistência à Revolução, que foi a coisa das mais contrárias à Igreja, e que perseguiu e mais horríveis que já teve na história contra a Igreja, os camponeses da Vendéia resistiram até a morte, né, muitos mártires, foi uma coisa espetacular, vale a pena estudar esse tema também. E graças a São Luís, porque São Luís pregava isso lá na Vendéia e eles aplicavam essa devoção. Claro, sempre tudo isso é feito num grau maior ou menor. Os que praticarem isso verdadeiramente ficam santos. E cada um no seu grau, na sua capacidade, vai poder aplicar e vai poder se desenvolver e se aperfeiçoar. Mas olha, quer dizer, uma prova real de que do resultado que causou isso na Vendéia. Que são histórias espetaculares, né, de resistência à Revolução Francesa e de coragem, né? Então, vamos começar então, porque eu não quero, a aula não é muito longa, eu não quero cansar vocês, eu quero dar realmente a estrutura e a essência, para depois por vocês mesmos, pesquisarem, estudarem, se aprofundarem, lerem o livro, se for o caso, várias vezes, e começar a se convencer da importância disso, né? O primeiro ponto, ele já começa dizendo quem que é Nossa Senhora, que é algo até difícil de alcançar. Esse é algo importantíssimo, porque assim como Deus é insondável, a gente apesar de estudar lá nas provas de existência de Deus, mas quem é Deus mesmo, quem é a bondade dele, a grandeza dele, a gente só tem uma vaga ideia. Nossa Senhora é a mesma coisa. Por natureza, ela é uma criatura humana, né? Tudo bem que sem pecado, mas por natureza, como mulher, ela está abaixo dos anjos. A questão é que Deus colocou ela, pela graça que foi conferida a ela, e por escolha dela, e por ser mãe de Deus, ela foi elevada a um tal nível que a gente mal consegue imaginar. Então ela está acima de todos os anjos, acima de toda a criação, pela graça. Não por ser mulher, mesmo sem pecado, mas pela graça que foi conferida, né? Por isso que ela é cheia de graça. Então nós precisamos, para amar algo, nós precisamos conhecer. Para amar Deus, a gente precisa conhecer Deus, nem que seja na medida do possível. Para amar Nossa Senhora, que o objetivo é esse, né? É amar, é algo verdadeiro e profundo de amor a Nossa Senhora, precisa conhecer quem ela é. E ela está tão elevada que nós vamos fazer uma ideia apenas de quem ela é. Mas ele começa com umas frases que dão acho que bem bonitas e dão assim, pelo menos uma noção para nós, né? E aí o princípio, um dos eixos é que a ideia de que Cristo veio ao mundo por ela e quer reinar por ela. Isso nós vamos desenvolver mais para frente. Então esse é um ponto que tem que entender de cara. A gente tem que tirar consequência das ideias. Então, um problema mesmo de ser católico é a pessoa não tirar as consequências e aprofundar o que ele acredita, o que ele compreendeu. Muita gente não se torna católico porque não quer isso, não quer aprofundar e realmente levar as últimas consequências. Ora, esse princípio de que Cristo veio ao mundo por ela, isso daí é profundíssimo e tem consequências enormes. Ele podia, né, como eu vou explicar mais para frente, eu vou falar mais para frente no princípio, ele podia ter escolhido outro meio, escolheu ela. Depois ele fala da humildade dela, porque então muita gente às vezes pergunta, mas Nossa Senhora quase não aparece no Evangelho, não se fala dela, então será que ela tem tanta importância? Mas justamente porque ela quis ficar oculta e Deus atendeu o pedido dela. Então ela fica oculta no Evangelho, por humildade. Quer dizer, é uma humildade incomparável. A gente não compreende realmente as qualidades de Nossa Senhora de verdade. Ele fala que ela recebeu capacidade de fazer milagres. Ela não fez milagres assim, manifestos, que nem os santos esplendorosos, talvez indiretos, né? Mas ela tinha poder de fazer milagres, não quis fazer. Ele fala, ela é obra-prima do Altíssimo, é fonte selada, santuário da Santíssima Trindade. Se a gente pesar o que é isso, é onde Deus quer, é o santuário dele, onde ele vive de certa forma e onde ele quer viver. É o paraíso do novo Adão. A profundeza da sua humildade e de todas as suas virtudes e graças é um abismo insondável. É o que eu estou tentando falar. Todos os dias ela é exaltada milhões de vezes pela oração Ave Maria e por outras orações e devoções. Toda a terra está cheia de sua glória. Nos reinos, nas províncias, dioceses, cidades, em toda parte se vê igreja para Nossa Senhora, se vê confraria. Bom, agora infelizmente, está muita coisa sendo destruída e por isso que o mundo está desse jeito, né? A devoção a ela está diminuindo muito, mas sempre na igreja houve muitas congregações, ordem terceira, várias manifestações e gente se dedicando e amando e tendo devoção a ela. Aí ele fala uma coisa interessante, que essa glória que todos dão, né, os fiéis, etc.,
não é nada comparado a uma glória que ela recebe diretamente de Deus. Então existe uma glória que ela recebe diretamente de Deus, que a gente não tem, a gente não sabe, né, qual o nível disso, e que também não tem comparação. Existe uma frase famosa que é de Maria nunca satis. Nunca foi suficientemente, Nossa Senhora nunca foi suficientemente louvada, exaltada, honrada, amada e servida. Isso tudo para dar a ideia de quem ela é. Então, quem somos nós, né? Como a gente consegue formar uma ideia de quem é Nossa Senhora? E se a gente pelo menos fala assim, puxa, mas estou entendendo então agora um pouco melhor a grandeza dela, que talvez eu não parei para pensar, isso vai ter consequências na nossa vida enormes, né? Ela é digna mãe de Deus, e aí ele põe assim, que eu acho muito bonito, que toda língua aqui emudeça. Quer dizer, se você falasse assim, só isso, quer dizer, ela é mãe de Deus. Ela gerou Nosso Senhor, o sangue dela passou pelo sangue de Nosso Senhor, vamos dizer, o sangue que ia redimir os homens. Então, só por isso, acho que isso quase que bastaria, né? Mas não, mas tem que explicar, né? Porque a gente não compreende as coisas facilmente. E outra coisa, a última coisa que ele fala, eu quis falar isso porque para tentar dar uma... essas frases eu acho muito interessantes porque, função, apesar de eu estar lendo como ele escreveu, né, é importante para dar o tom da aula, né? E o reino de Cristo se estabelecerá como consequência do reino da Santíssima Virgem Maria, ou seja, ela vai, para que haja a restauração da igreja e tudo, tem que passar por ela, não há outro caminho. Não haverá recuperação da igreja, que hoje está no estado lastimável, sem ser por Nossa Senhora. Isso daí não tem como. Isso daí é um plano de Deus, como nós vamos ver. Tá? Eu vou começar agora nos princípios. Então, eu vou explicar, antes de entrar nos princípios, eu quero explicar para quem não sabe a diferença entre redenção objetiva e redenção subjetiva. A redenção objetiva é aquela que Cristo alcançou a morte na cruz. Ou seja, ele morreu e pagou a dívida. Eu não vou me alongar para a aula não ficar muito, né, muito grande. Então, eu vou explicar isso aí, que Cristo pagou pagou nossa dívida infinita na cruz, né? E pagou por todos. Por todos podem se salvar a partir daí, porque a dívida foi paga já por todos. Todos os homens que nascem hoje nascerão, já foram redimidos. Porém, nem todos se salvarão, por quê? Porque nem todos pegam esses méritos e aplicam para si mesmo. A aplicação dos méritos do Nosso Senhor que ele alcançou, eu preciso aplicar para mim. É como se tivesse assim, olha, tem um tesouro, tem uma fortuna lá, um dinheiro lá no banco de 1 milhão, mas você precisa ir lá e sacar que é teu. Se você não for lá e pegar, você não vai se beneficiar desse 1 milhão. Tá lá 1 milhão, tá lá, tá pago, tá dado. Se você não fizer uso disso, você não vai se salvar. E essa é a redenção subjetiva, ou seja, nós aplicarmos a nós, através dos nossos atos, da nossa vida, os méritos de Cristo. Então, dada essa diferença, eu vou dar primeiro 2 princípios que eu quero que fiquem bem claros, que é o eixo, é a base do tratado. Então, o primeiro princípio é que Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Inclusive, uma das meditações que ele diz que a gente tem que fazer, ter muita cuidado, é na encarnação, meditar bastante sobre a encarnação. Então, ele poderia ter vindo de outra forma, ele poderia ter vindo diretamente, como um homem, aparecido no meio dos homens. Ele não precisaria ter nascido criança, ele poderia ter vindo do céu diretamente, como vai vir no fim do mundo. Não, ele escolheu Nossa Senhora, e isso tem implicações tremendas que eu queria que vocês entendessem, né? Que é tudo isso que ele quer esclarecer, não é uma coisa nova na igreja, não é que São Luís inventou isso já sempre foi dito, ele só coloca de uma forma mais clara e mais profunda, né? Então, ele quis se servir de Nossa Senhora, esse é o meio que ele escolheu. Então, ela passou a partir daí, não porque Deus tivesse necessidade de fazer isso, mas ela passou a partir daí a ter uma importância fundamental. E o segundo princípio é que ele quer servir-se dela, de Nossa Senhora, na santificação das almas, ou seja, quer servir-se dela na redenção subjetiva, ou seja, ele quer que a aplicação dos méritos de Cristo a cada um de nós seja feita através dela. Quer dizer, então, houve a redenção objetiva, ela participou porque ela gerou Cristo. E, além disso, ele quer, no segundo princípio, que os méritos de Nosso Senhor sejam aplicados às pessoas, a nós, através de Nossa Senhora. Ou seja, ela faz parte dessa redenção subjetiva, sem a qual ninguém consegue se salvar. Então, aí que está o ponto, né? Aí que nós temos que compreender bem que não é uma questão de escolha. Não posso ser católico com ou sem Nossa Senhora, não tem essa opção.
Veja bem, Deus não muda. Então, se ele escolheu, ele dá esse argumento, né? Se ele escolheu na redenção objetiva, na encarnação Nossa Senhora, ele vai continuar escolhendo, querendo ela para o resto, para santificar as pessoas. Então, porque Deus não muda, ele pôs esse princípio, vou usar a Nossa Senhora. Então, ela continua sendo parte do plano dele. Tem um santo, não sei quem que é que dá um argumento assim. Seria uma aberração se ela desse à luz, né, gerasse Cristo, que é a cabeça da igreja, porém, os membros não fossem gerados por ela. Então, ele gerou a cabeça, mas não gerou os membros. Ora, nós somos os membros, a igreja, os católicos são os membros do corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça e tem um corpo, que é formado pelos fiéis, pelos católicos. Se ela gerasse a cabeça, que é Cristo, não gerasse os membros, isso seria uma certa aberração. Então, se ela gerou a cabeça, ela vai gerar os membros, ela vai gerar o corpo místico inteiro, né? Isso também é um argumento a favor de que ela é realmente, ela participa disso, né? Então, ele fala daí em seguida, por que ela é necessária? Para que nós nos salvemos, então, como eu já falei, já tentei frisar várias vezes, que eu quero que fique bem claro. Depois, para que alguns homens vão atingir um grau de perfeição maior. Então, principalmente os religiosos, né? Particularmente os santos. Para chegar à santidade, precisa de usar esse meio. Precisa usar o meio que é aplicar Nossa Senhora para colaborar nessa redenção subjetiva, ou seja, na aplicação dos méritos de Cristo para que a pessoa progrida realmente e se aperfeiçoe. E ele fala daí especialmente nos últimos tempos. E esses últimos tempos, a gente não sabe se nós estamos realmente em que tempo. É o tempo do anticristo? É daqui 1000 anos? A gente não sabe. O que é certo é que nós estamos numa época muito difícil, né? Então, São Luís, ele enfatiza muito isso, desses tempos difíceis que estão agora, na época dele, imagina, né? Século XVIII, imagina agora. Então, ele já está prevendo que, especialmente nesta época, agora nossa principalmente, Nossa Senhora tem uma importância fundamental. Isso daí a gente pode até compreender facilmente, basta ver como Nossa Senhora tem aparecido, tem de forma a falar para todos, né? Porque Nossa Senhora apareceu durante a história inteira da igreja, muitas vezes particularmente para um santo, para uma outra santa, mas do jeito que ela tem aparecido ultimamente e as mensagens que ela tem dado são um alerta para a humanidade de que a situação é terrível e que se não houver essa devoção a ela, não haverá como as pessoas se salvarem. Então, dado justamente o tempo difícil, Nosso Senhor está mandando Nossa Senhora vir avisar e dar graças de monte e benefícios de monte, que a gente vai ver nas devoções, né? Começa com a medalha milagrosa, né? Em 1830, que eu vou comentar um pouquinho depois. Em La Salette, ela também, em 1846, ela vem com uma mensagem muito importante e assim assustadora, né? Depois em Lourdes e em Fátima, que acho que talvez seja uma das mais conhecidas, em que ela fala do inferno, fala da necessidade de rezar o terço. Então, sempre enfatizando ela, como ela é importante para a salvação das almas, quer dizer. Então, essa sequência começou em 1830, fora outras aparições, né? E isso mostra a preocupação de Deus em mostrar como ela é importante nessa redenção subjetiva. Então, só para retomar rapidamente, então nós temos dois princípios. Ele quis servir-se primeiro dela para a redenção, para gerar Cristo e fazer a redenção objetiva. Segundo princípio, ele quer servir-se dela para salvar os homens através da aplicação dessas graças, esses méritos, na redenção subjetiva. Então, esses são os pilares que têm que ficar bem claros. Dado esses dois princípios gerais, nós vamos entrar em duas consequências, que é o seguinte. Primeiro que ele fala, Maria é a rainha dos corações, e segundo, ela é necessária aos homens para chegarem ao último fim. Tudo essas devoções, como a gente vai ver um pouco para frente, a devoção à Nossa Senhora não atrapalha em nada ao objetivo final. O objetivo final é o amor a Nossa Senhora e unir-se a Nossa Senhora. Ela é um meio, ou seja, tendo devoção à Nossa Senhora, como dizem os protestantes, os jansenistas na época de São Luís, você não vai atrapalhar você de chegar ao último fim, que é a união com Deus, né? Nesse primeiro ponto dessa consequência, que ela é a rainha dos corações, é uma coisa bem lógica. Se Deus escolheu ela para fazer a redenção subjetiva e para comunicar as graças e fazer as pessoas se santificarem, ela tem que ter um domínio sobre as pessoas. Coração aqui, eu quero deixar bem claro, hoje em dia tem muito sentimentalismo, então falar coração, então eu vou lá aos pés de Nossa Senhora, eu fico chorando lá, ai que emoção, não tem nada com isso, entendeu? Coração aqui, que São Luís diz,
é justamente a inteligência e a vontade. Seria o cerne do ser humano, que é a alma, a inteligência e a vontade. A sensibilidade, o sentimentalismo, algo que produza, pode ser um efeito disso. Mas o fundamental tem que ficar bem claro que é atuar na inteligência e na vontade. É aí que Nossa Senhora é a rainha atua principalmente. Então, ela tem que ter esse domínio. Ela tem que ter, Deus tem que ter dado a ela um certo, esse senhorio, ela é uma senhora, né, uma rainha de cada um de nós, e ela tem poder de atuar na nossa inteligência, na nossa vontade, para fazer com que a gente progrida nessa vida, né, espiritual, de progresso e de amor a Deus. Esse é o primeiro ponto. Então, consequência dos princípios primeiros, ela é rainha. Segundo, ela é necessária aos homens para chegar ao último fim. Bom, isso é decorrência, acho que bem clara e fácil de entender, né? Se ela foi escolhida para... Se tem que ser por ela que a graça vai vir e a redenção vai vir, então sem ela você não consegue chegar nesse objetivo, porque ela foi escolhida como meio necessário. Não que Deus fosse obrigado, mas ele escolheu. E a partir de então, ela vai ser o meio necessário, sem a qual ninguém se salva. Por isso que eu disse lá no começo, né, e aqui, ó, vários santos doutores, né, provaram que é um sinal infalível de condenação não ter estima e amor à Santíssima Virgem. Ao contrário, é sinal certo de predestinação ser-lhe inteira e verdadeiramente devotado. Então, olha, isso daqui é uma coisa tremenda, eu considero. Por isso que eu acho que essa aula, de certa forma, é muito importante, né? Simplesmente é o divisor de águas. Por isso que até no Evangelho está dito, né, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não adianta o protestante falar Senhor 1000 vezes, fazer o que for, marcha para Jesus. Sem Nossa Senhora, ele está perdendo o tempo dele. Ele não está fazendo nada. Uma outra forma, rapidamente, então, acho que ficou claro, né? 2 princípios, 2 consequências. Uma outra maneira, só de enfatizar um pouco mais isso, para entender um pouco como Nossa Senhora faz parte desse plano, né, de Deus, é só pensar que ela é filha de Deus Pai, né? Esposa de Deus Filho e mãe de Deus Filho, esposa do Espírito Santo. Então, por ser filha de Deus Pai comunicou a ela as graças, todas as graças, porque ela é cheia de graça, e através dela é que as graças são dadas aos homens, como eu falei, né, na redenção subjetiva, é ela que concede essas graças que vêm de Deus. Ela é mãe de Deus Filho, então ele comunicou a ela os seus méritos. Cristo comunicou para ela os seus méritos. Ela nasceu com esses méritos todos. Mas Nosso Senhor comunicou para ela. Isso que fez com que tudo isso fez com que ela fosse colocada acima dos anjos. E esposa do Espírito Santo que comunicou a ela os seus dons. Então, graças, méritos e dons foram comunicados a ela pela Santíssima Trindade. Então, como é que você não... Então, compreendendo um pouco isso, como é que você fica indiferente a ela se ela está dessa forma ligada à Trindade, né? Então, claro que isso tem consequência como necessidade para que a gente possa progredir na fé e se salvar, né? Tá, então, esses daí são então, os 2 princípios e as 2 consequências. E aí ele entra numa parte umas verdades fundamentais. Principalmente na época dele, de São Luís, estava muito em voga o jansenismo, né? Tinha também a mentalidade protestante. Então, não sei se hoje aqui em medida tem isso, eu vi uma coisa de Papa João Paulo II falando um pouco sobre isso, que através do tratado, isso daí ajudou ele a tirar um pouco um problema que ele tinha. Qual é o problema? Qual é a primeira verdade? Que Jesus Cristo é o último fim. Será que não atrapalha ter essa devoção toda a Nossa Senhora? Isso sempre teve um ranço contra, né? Ah, mas se eu ficar assim com essa... Não está exagerado isso daí, né? Se eu ficar com tanta devoção, tanta homenagem, honra a Nossa Senhora, eu não estou esquecendo da minha finalidade verdadeira, que é a união com Nosso Senhor, que é honrar Cristo, Ele que é o nosso Redentor propriamente. Então, ele fala que não, né? Que a verdade é que Cristo é o último fim e através dela se chega a esse último fim, ela não vai impedir isso, pelo contrário, ela é que vai fazer com que isso aconteça. Porque tudo que ela recebe, ela dirige para Nosso Senhor. Então, no Magnífica, por exemplo, que ela fala, né? Que ela recebeu, eis aqui a escrava do Senhor, que fez em mim grandes coisas. E ela se coloca sempre com humildade, dirigindo tudo para Ele. Ela volta tudo sempre para Deus. Ela nunca se coloca no lugar de Deus. Ela nunca quer tomar o lugar de Nosso Senhor. É claríssimo isso. Então, quem praticar essa devoção simplesmente vai se dirigir para Cristo sem a menor sombra de dúvida. Como se eu fosse para uma cidade, eu vou para uma cidade e passo uma cidade B, mas eu passo por uma cidade A. Eu estou passando pela A e vou chegar na B.
Com certeza. O A é só um meio de eu chegar até essa outra cidade. Nossa Senhora vai fazer isso, entendeu? Tanto é que os santos que praticaram essa devoção, como eu falei, os vandianos, os camponeses, todos que praticam essa devoção, não ficam idolatrando Nossa Senhora. Eles se tornam santos. Eles se tornam realmente unidos a Nossa Senhora. Então não tem esse perigo, né? O segunda verdade é o seguinte, porque aqui é o seguinte, o que ele vai propor, que a gente vai ver, é uma escravidão. O que é escravidão, né? Você vai colocar quem você é, todos os seus bens, você vai dispor para ela. Então existe um método aqui para fazer isso, tem uma preparação, e você faz um ato em que você vai se tornar escravo dela. Ah, mas isso aí não é só uma coisa poética, só uma coisa que realmente não tem realidade e tal. Aí eu pensei, né? Eu acho que não é difícil entender quando a pessoa faz um pacto com um demônio, por exemplo. Acho que todo mundo, quem é católico, pelo menos, deve ter uma ideia de como isso é verdadeiro, que a pessoa se entrega ao demônio mesmo. E ele toma conta dessa pessoa. E ele realmente, a pessoa fica escrava dele. Ora, se você fizer isso com Nossa Senhora, você fica escravo dela, é a mesma coisa. Né? Então, o que ele propõe é justamente se entrega para ela de quem você é, dos seus bens, tá? Então, nessa segunda verdade, ele fala, olha, nós pertencemos a Jesus e a Maria, você quer queira, quer não, você já pertence a eles como escravos. Por quê? Porque Nosso Senhor, na redenção, qual era a escravidão que havia, que há quando a pessoa nasce? A escravidão, antes de ser batizada, a pessoa é escrava do demônio. A verdade é essa. A pessoa já está sob o domínio do demônio ao nascer. E o batismo é que faz com que ela deixe de ser escrava do demônio para se transformar em escrava de Deus. Né? Então, essa escravidão, a gente já nasce com ela, do demônio, e depois, quando a pessoa é batizada, ele vai ser escravo de Jesus de qualquer forma. Né? E por que Deus quis, né? Como eu disse, por causa desses princípios que eu falei antes e tudo, nós somos escravos de Maria porque ele quis assim, então. Quer dizer, ele concedeu a ela esse reino, né? Como eu expliquei nas pessoas, nas almas. Então, nós nos tornamos escravos dela, de certa forma, quer queira ou quer não. Ela tem esse domínio. Então, o que ele propõe, São Luís? Ele propõe que você pode ser escravo por constrangimento, porque você é obrigado, ou você pode ser por amor. Essa escravidão que ele fala é uma escravidão amorosa, quer dizer, é uma coisa não de alguém que está contra quem é o Senhor. É o contrário, você se coloca no sentido, escravidão no sentido em que você se deixa dominar por ela, né, e por Nosso Senhor, para que ela cuide das suas coisas, dos seus bens, dos seus méritos e faça com que você não perca essas coisas e que ela aumente, inclusive, né, tudo que você fizer de bom, e ela use como for melhor para os outros e para você. Você vai ter objeção, ele fala de objeções a isso. Ah, mas eu vou entregar tudo para Nossa Senhora e então eu vou ficar mais tempo no purgatório e eu vou me prejudicar demais. Não, evidentemente não. Se você faz um ato bom desse, para Nossa Senhora que é boa e para Deus, que vai te unir mais a Deus, evidentemente que você vai se beneficiar também disso. É claro que, então, mas essa doação que você faz pode trazer o que ela quiser que ocorra, mesmo sofrimento. Ela pode, por causa disso você pode ter um sofrimento, porque ela pode fazer você sofrer para que aplique os méritos para outra pessoa, mas isso daí depois vai dar maior glória no céu para você e a salvação para a tua alma, né? Então, a gente pode ser escravo ou não, mas ele propõe você ser escravo por amor, escravo naturalmente. Então você faz um ato mesmo, um ato que você assina. E tem uma preparação antes, né? Outra coisa que ele aproxima é aqui do batismo. Então ele fala aqui, a devoção a Nossa Senhora é uma reafirmação do batismo. A gente é batizado, e alguns adultos são batizados quando adultos, faz a promessa, renuncia a Satanás, as suas obras, etc, tal, tudo muito bonito. E depois simplesmente esquece. Depois larga tudo e não liga mais para nada das promessas. Simplesmente não cumpre as promessas. Então, a devoção que você vai fazer, você vai reafirmar essas promessas. Você vai reafirmar o que você fez no batismo, que você está esquecendo de fazer, de cumprir. E mais do que isso, você vai fazer isso de novo, renunciar ao demônio e a essa escravidão do demônio para se tornar escravo dela, e vai fazer mais ainda do que o batismo. Você vai entregar tudo que é teu para ela. Então, você vai estar em boas mãos. Não só você, o teu ser, os teus méritos, tudo vai estar na mão dela. Então é um novo batismo, entre aspas, mas não um novo batismo, né? É uma renovação das promessas do batismo, mas de uma forma mais ainda perfeita. Ok?
E a terceira verdade é que ele fala da necessidade da gente, por tudo isso, se despojar-nos, quer dizer, nos livrar-nos do mal que há em nós. Hoje em dia, as pessoas em geral, a gente mesmo, perde muito a noção do pecado, da gravidade do pecado. Não pecado mortal, só pecado venial. Pecado venial. É gravíssimo. E tem que se enxergar dessa forma, quando uma pessoa faz um pecado venial conscientemente, sabendo que aquilo é errado, mesmo que não seja pecado mortal, isso é muito grave, é uma ofensa muito grande a Deus. Então ele faz com que, como Deus é perfeitíssimo, e Nossa Senhora também é perfeita e imaculada, esse horror ao pecado, né? Então, nós temos que fazer o quê? Nós devemos procurar, uma da preparação para a consagração, é se preparar para isso, para conhecer o nosso fundo de maldade, como ele fala, e procurar enxergar, com a ajuda dela, claro, porque aí sim, né, é mais fácil. E nós precisamos da ajuda dela para isso, para conhecer realmente o nosso fundo de maldade que a gente esconde de mil formas, né? Ver nossos defeitos dominantes, ver como nós combatemos isso, porque fica escondidinho e tal. Então essa é uma verdade também que faz com que a gente compreenda que precisamos dela para fazer isso. Depois ele fala do medianeiro, que é uma coisa que os protestantes gostam muito de falar, né? Será que a gente precisa de mais um medianeiro? A gente já tem Cristo. Cristo é o medianeiro, ele que pagou o nosso pecado na cruz. Ele é o único medianeiro, não precisa de mais ninguém. E é mentira, porque aí dá uma comparação, né? Se eu quero falar com alguém importante, eu quero falar lá com o Bolsonaro, eu não tenho acesso ao Bolsonaro. E quanto menos eu for importante, quanto mais simples eu for, mais eu vou precisar de algum intermediário para chegar no Bolsonaro. Eu vou ter que falar com alguém que conhece, sei lá, um deputado, que conhece algum governador, que conhece um ministro, e eu vou tentando chegar, falando com essas pessoas para chegar até falar com o Bolsonaro. Eu não vou conseguir falar com ele, ligar para ele e falar: "Oi, Bolsonaro, estou aqui é o Celso", tal, né? Então não vou conseguir fazer isso daí. Eu vou precisar realmente de intermediários. A diferença aqui é o seguinte: então se eu vou falar com Deus, eu não estou falando com o Bolsonaro, eu quero falar com Deus. É muito conveniente, é muito humilde e é desejado por Deus que eu fale através de intermediários. É muita prepotência, como os protestantes fazem, querem falar diretamente com Deus. Entendeu? Então é o normal, até na sociedade humana é isso, e muito mais com Deus. Acontece que o intermediário, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é Deus também. Então, você usar ele como intermediário, você está falando direto com Deus. Então, é natural, conveniente, humilde ter outros, ter os santos e ter Nossa Senhora. Acontece que Nossa Senhora não é assim: vou escolher ela porque eu acho que é inconveniente, acho que ela é uma boa intermediária. Podia escolher outro, né? Podia escolher outro santo, mas vou escolher ela. Não é assim. Ela é a intermediária que Deus colocou. Ele falou: essa aqui que vocês têm que... Sem ela, vocês não vão chegar a mim. Esse é o ponto. Sem ser essa intermediária, vocês não vão me alcançar, entendeu? E da forma mais perfeita, mais humilde, mais correta e mais segura. Então, nós precisamos dela como medianeira. Outra coisa, a quinta verdade agora. Isso aqui está tudo no tratado, espero que vocês leiam e depois revejam, né? Eu só estou dando no resumo. É difícil conservarmos essas graças e tesouros que recebemos de Deus. A gente é muito miserável, muito, né? Todas as graças que a gente recebe, os dons de inteligência, a gente usa mal, a gente não sabe segurar. Ele fala como se fosse um saco furado. A gente recebe e já cai, já vai embora, porque a gente não retém. E aqui entra uma questão que é justamente como manter isso daí, né? Como manter esse tesouro das graças que a gente recebe. E aí é que a Nossa Senhora vai fazer, o que ela vai fazer? Ela que vai ser a depositária dessas graças, desses dons. Não é uma brincadeira isso aqui, isso é real. Ela é realmente a depositária desses nossos méritos e bens. Porque a gente vê que aqui entra um ponto da perseverança, né? Que eu queria até notar uma coisa que se fala muito, os santos falam muito, é muito falado na igreja. A graça da perseverança tem que ser pedida muito, diariamente, sempre, na oração da missa, nas orações da missa, ou no final da missa tem orações para isso, para você pedir a perseverança. Muitos começam praticando religião, tal, fazendo tudo, e depois mudam e largam tudo. Acho que todo mundo conhece casos assim. Não é fácil perseverar, não porque Deus não ajude ou seja uma coisa muito difícil, é porque nós somos ruins e fracos. Então, para perseverar, justamente essa devoção vai permitir que ela faça com que você não
perca esses tesouros e permita que você os leve até a morte. Não só leve até a morte, mas você aumente esses tesouros e aumente essas graças. Então, aí é uma importância, né, da devoção também, para você chegar no final, né? Para você não começar bem e não largar tudo depois de um tempo. Então ela não perde, ela só não vai perder. Você entregou para ela não vai perder esses tesouros. Então, se você realmente praticar a gente for devoto realmente de Nossa Senhora do jeito certo, não tem como se perder. Não tem como perder e ir para o inferno. Então, aí nós chegamos no seguinte ponto. Bom, ótimo, eu já me convenci que tem que ter devoção à Nossa Senhora, ela foi o meio escolhido por Deus para que a gente se santifique e tal. Mas como é que é essa devoção? Então, quais são os sinais? Ele vai começar com os sinais dos falsos devotos, né? Então, ele dá 7 tipos de falsos devotos. O primeiro que ele coloca são os críticos, né? Que eu falei um pouco. Essa devoção à Senhora vai atrapalhar. Se eu tiver devoção à Senhora, isso vai atrapalhar chegar a Cristo. Então, os jansenistas, os protestantes, várias heresias, sempre atacam nesse ponto. Vocês ficam lá, parece que estão adorando imagem, estão adorando Nossa Senhora, isso vai impedir de você se unir a Nossa Senhora, amar Deus de verdade. Tá? Esse tipo de gente não se ele tiver alguma devoção exterior, aparência de devoção, ele é um falso devoto e não é devoção a Nossa Senhora. Se ele critica isso dessa forma, ele não é um devoto a Nossa Senhora, não está praticando uma devoção a Nossa Senhora. O segundo é o escrupuloso. Ele fala, tá bom, eu realmente tenho que ter devoção a Nossa Senhora, tal. Mas ele tem um escrúpulo. Então, se ele vai, por exemplo, na igreja e ele reza lá para Nossa Senhora, numa imagem, ele corre para uma imagem de Nossa Senhora para rezar também. Porque fala, se eu não rezar para Nossa Senhora, eu estou ofendendo ele, eu rezei só para Nossa Senhora e isso está errado. Então, esse escrupuloso também não é. A confiança em Nossa Senhora pode ser total, você não tem que ficar preocupado com isso, ela vai te levar, essa devoção te leva a Deus e a Nossa Senhora, a união com Nossa Senhora. Depois, acho que isso se aplica muito hoje, né? Devoção exterior. Aí é o tipo do amuleto, né? Veja, então a pessoa que a gente vê muito, todo mundo usando escapulário, por aí, mas levando uma vida de qualquer jeito, né? Uma vida só usa externamente, faz coisas só rezar o terço, mas só como se fosse uma prática meio mágica que a pessoa faz e isso vai trazer resultado, entendeu? Isso também é uma falsa devoção. A devoção, esses atos exteriores, eles dependem de uma coisa que é fruto de uma verdadeira amizade com Nossa Senhora e com Deus, que vai produzir os atos exteriores. É uma coisa verdadeira e real. Os presunçosos. Parece que eu estou fazendo um favor. Eu vou rezar o terço, mas vou esperar um retorno disso daí. Eu estou fazendo, mas eu estou fazendo uma concessão, é um favor que eu faço. Também é um falso devoto. Você não merece nada, isso que você faz é porque Deus te dá uma graça para você fazer e você é incapaz de qualquer bem. Então, você tem que dar graças a Deus que você está tendo alguma devoção a ela e fazendo algum ato. Os inconstantes, que começam um tempo, depois param, tem devoção um tempo, depois para, depois volta. Isso também mostra que não se tem uma amizade verdadeira. Uma amizade verdadeira, ela não para assim um tempo, depois volta. Ela permanece durante o tempo e aumenta. A amizade verdadeira, ela aumenta com o tempo. Então, quando tem amigos, né, você vai ser amigo verdadeiro, você pratica essa amizade, tem estima, você vai cada vez ficar com mais amizade, com mais estima, e não largar por um tempo e voltar. Isso não é verdadeiro um devoto. O hipócrita, aqui precisa tomar isso aqui é interessante, né? Porque precisa tomar um certo cuidado. É aquele que faz para a devoção, ele até fala assim, são os amigos da mãe, mas que crucificam o filho. Então, ele faz devoções para Nossa Senhora, mas ao mesmo tempo peca. Mas sem querer se converter, voluntariamente. Então, esse é um hipócrita, não é um verdadeiro devoto, não vai progredir na devoção. Mas porque eles não querem mudar de vida. É diferente de uma pessoa que, olha, ele realmente tem fraqueza, está falhando, mas ele quer mudar. Então ele está praticando uma devoção à Nossa Senhora, trazendo terços, fazendo tudo. Tem quedas, mas ele está querendo mudar. Esse não é o hipócrita, né? Não seria um falso devoto. Mas aquele que pratica mesmo, pratico, mas depois a Senhora vai me salvar, eu ponho escapulário, quando eu morrer eu vou para o céu. Esse é um hipócrita, esse não vai se salvar. E o interesseiro é aquele que faz as coisas só para ter um retorno, né? Então, vou fazer só porque eu quero ter um emprego, isso e aquilo. Também não é um devoto verdadeiro, também não vai ter. É claro que tudo isso, as devoções, Nossa Senhora, Deus é muito bom. Ele pega até pessoas que estão agindo dessa forma e dá graças através
escapulário, da medalha, tudo. E Deus é bom, Ele dá graças às vezes, mas a gente não pode contar com essa exceção. Com que Deus vai dar uma graça para mim, eu desprezei a vida inteira, pequei, aí no final, porque eu moro com o escapulário, eu vou me salvar. Uma vez ou outra acontece, mas isso não é o normal. O normal é a vida, realmente.